E de repente tudo virou fake news. De repente a palavra da vez é fake news. Mas o que é exatamente fake news? E por que que as pessoas estão falando tanto disso? Esse termo fake news, de certa forma, é muito novo. O termo, né? Não o que se esconde por trás desta expressão. O termo surgiu a partir de definições ali da imprensa americana nessa campanha do Donald Trump, que, como todos sabem, foi uma campanha bastante agressiva, ou melhor, bastante mentirosa. Essa talvez seja a palavra mais clara para definir o que foi aquilo. Mas se fosse um jornalismo mais anódino, talvez se usaria a palavra agressiva. O que está por trás desse debate de fake news é um pouco disso. Eu vou tentar explicar para vocês. Primeiro, a campanha do Trump se deu num momento onde a internet, de certa forma, se tornou o grande meio de comunicação das disputas de opinião. E no momento em que você tem uma disputa eleitoral com atores fortes envolvidos, a campanha também se dará por este meio. Antes a televisão dominava completamente, em outros tempos o rádio, e agora a internet se tornou um ator principal disso. O que circula pela internet, quando a gente fala de internet, está falando do WhatsApp, do Facebook, dos aplicativos todos que você pode enviar mensagens. Circula aquilo que as pessoas produzem, e pessoas que produzem isso de forma autônoma e outras que produzem isso de forma profissional. De forma profissional são os marqueteiros das campanhas, que antes produziam peças falsas para a televisão, hoje eles produzem peças falsas para a internet. Mas aí a disputa das narrativas da mídia tradicional com esta mídia que é, digamos, como o Castells define, de autocomunicação de massas, onde todo mundo pode falar e todo mundo pode ouvir, interessa a mídia tradicional dizer, peraí, não, nós somos os guardiões da verdade. E por sermos os guardiões da verdade, fazemos um jornalismo mais eficiente, mais anódino, mais neutro, mais, contra aquilo que vem de todos os lados e que você não sabe exatamente o que é, e por isso, obrigatoriamente, você tem que nos ouvir e esquecer todo o resto. Enfim, essa é a primeira parte da história. A segunda parte é a seguinte: esse debate de fake news da campanha passou a se alastrar para o debate do jornalismo como um todo. E aí começaram a aparecer empresas de fact-checking que existem aos montes nos Estados Unidos, começou a aparecer pessoas especialistas em academia de fake news. Aí eu trouxe aqui um livrinho para a gente relembrar uma dessas histórias de uma imensa fake news, se fosse usar o termo que agora é comumente usado, que é os abusos da imprensa, o caso da Escola Base, que é de 1994. Esse meu livro, depois a gente vai mostrar, ele está todo rabiscadinho. Eu começava no jornalismo e me interessei muito por aquela história porque estava trabalhando no Diário Popular, que foi o único jornal que não entrou na história do caso da Escola Base, que ajudou a vender milhões e milhões de jornais impressos na época e que rendeu centenas de minutos de programa de televisão, e onde algumas famílias foram completamente demolidas por conta, sabe do quê? Dos abusos da imprensa, que acreditou num delegado pilantra que deu uma versão que não foi, sabe o quê? Checada. Fact-checking, checada. Checagem é a base do jornalismo. O jornalismo tem que ser feito com base em checagem o tempo todo. Só que no ritmo da internet, as checagens são muito mais complicadas, porque você faz checagem no limite do segundo. Você pega uma notícia aqui e precisa publicar ali. O hard news, que é a notícia quente, aquela notícia que você fala ali na hora, mudou de lugar. Antes você fazia jornal para o dia seguinte, hoje você faz para o minuto seguinte. E aí é possível que você erre. O erro é diferente da
fake news. O erro é diferente da mentira. E é aí que a gente precisa começar a debater. E, nesse sentido, vale a pena lembrar, depois a gente vai colocar aqui na tela, uma matéria da Folha com a ficha do DOPS da Dilma, que talvez seja o marco histórico das fake news, ou seja, da mentira inventada na internet, que ganhou circulação nacional no maior jornal de circulação do país, que é a Folha de São Paulo. E o que fez a Folha de São Paulo? Reproduziu uma ficha falsa e criminosa no seu jornal de domingo e foi corrigir depois a informação, sem corrigir, 20 dias depois, numa nota absolutamente delicada, dizendo que ela não tinha certeza, quando o mundo mineral, como diz o Mino Carta, tinha certeza de que aquela ficha era falsa. A gente tem dezenas e centenas e milhares de casos de deformação de informação, e isso acontece também na internet, mas já acontecia no mundo da velha mídia, da mídia tradicional e analógica. O caso do Jornal Nacional, da versão que o Jornal Nacional construiu do debate entre Collor e Lula em 1989 é um clássico, e já teve debates, inclusive confissões, daqueles que fizeram a montagem que ajudou, que contribuiu para que o Collor ganhasse a eleição daqueles anos. Eu vou falar mais de fake news numa próxima, eu vou dividir isso em 2, 3 conversas com vocês. Ou seja, a fake news não pode ser um conceito alargado e alargável para criminalizar outro tipo de jornalismo que não seja o da mídia tradicional. Esta é a grande questão desse debate. A gente vai discutir isso mais uma vez no próximo vídeo, na semana que vem, nesta mesma data de circulação desse vídeo. E depois a gente vai discutir muito mais no curso de jornalismo digital que a Fórum está preparando para você. Beijos a todas, beijos a todos. Você não acha estranho estarem falando tanto de fake news para você? Minha avó dizia que assim, quando uma pessoa começa a falar muito de uma coisa para você, desconfie, porque ela está querendo tomar alguma coisa de você.